De acordo com a neurociência, ouvir questões por voz ativa o cérebro e acelera a retenção. Assim, sua aprovação pode ser apenas uma questão de voz. O Questão de Voz entra agora em uma nova fase. A partir de hoje, damos início a uma série especial de redações nota máxima, todas construídas a partir dos temas mais prováveis para a prova discursiva do CNU. Você vai ouvir e treinar redações que seguem exatamente o padrão que o CNU exige: estrutura precisa, argumentação forte, repertório legitimado, fluidez sonora e proposta de intervenção completa. Porque a partir deste momento, sua preparação para a redação do CNU sobe de nível. Se isso fizer sentido para você, deixe o like aqui e vamos juntos. Tema: desigualdade social no Brasil e políticas públicas de inclusão. No início do século XX, o sociólogo Émile Durkheim defendia que a coesão social era o alicerce indispensável para a estabilidade de qualquer sociedade. No Brasil contemporâneo, contudo, esse ideal convive com uma realidade profundamente desigual, na qual oportunidades, renda e acesso a direitos básicos permanecem distribuídos de forma assimétrica entre grupos sociais. Embora a Constituição Federal de 1988 estabeleça como objetivo fundamental a redução das desigualdades, artigo 303, a distância entre o que está previsto no texto constitucional e o cotidiano da população evidencia a persistência do problema. Nesse cenário, destacam-se dois fatores centrais: a fragilidade das estruturas socioeconômicas que perpetuam ciclos históricos de exclusão e a insuficiência de políticas públicas de inclusão capazes de promover integração social efetiva e sustentável. Sob essa ótica, o primeiro aspecto revelador da desigualdade brasileira é a reprodução contínua de vulnerabilidades econômicas e sociais. Essa permanência se manifesta na limitação de acesso à educação de qualidade, saneamento básico e oportunidades formais de trabalho, elementos essenciais para a ascensão social. Estudos recentes do IBGE indicam que mais de 30% da população brasileira vive em condições de insegurança econômica, situação mais agravada nas regiões Norte e Nordeste. Como exemplo claro, crianças que crescem em áreas periféricas, marcadas por infraestrutura precária e escolas com baixo desempenho, tendem a enfrentar maiores dificuldades de inserção no mercado de trabalho qualificado, perpetuando um ciclo que se inicia na infância e se estende à vida adulta. Assim, enquanto essas desigualdades estruturais não forem enfrentadas de modo amplo e contínuo, o país continuará preso a uma lógica que restringe o potencial humano e limita o desenvolvimento coletivo. Além disso, a ausência ou insuficiência de políticas públicas verdadeiramente inclusivas reforça a distância entre cidadãos e direitos sociais fundamentais. Programas governamentais, quando mal planejados ou descontinuados, deixam lacunas que ampliam vulnerabilidades já existentes. Exemplo disso foi observado em municípios que, ao perderem investimentos em assistência social, tiveram aumento de famílias em situação de extrema pobreza, evidenciando a importância da atuação estatal contínua. Sob essa perspectiva, torna-se evidente que iniciativas isoladas ou pontuais não são capazes de romper barreiras históricas de exclusão. É preciso que as políticas sejam integradas, monitoradas e guiadas por critérios técnicos. Dessa forma, a inclusão social deixa de ser discurso e se transforma em instrumento real de cidadania. Diante desse cenário, torna-se imprescindível propor ações estratégicas e viáveis que contribuam para a redução das desigualdades e ampliem as redes de inclusão. Propõe-se que o governo federal implemente um Programa Nacional de Inclusão Social Integrada, articulando os Ministérios da Educação, do Desenvolvimento Social e do Trabalho, para desenvolverem projetos contínuos de capacitação profissional, ampliação de infraestrutura escolar e criação de redes de assistência social. Essa medida seria executada por meio de convênios com municípios e utilização de recursos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, garantindo não apenas formação, mas acompanhamento permanente das famílias beneficiadas. O objetivo central é promover a autonomia econômica, ampliar oportunidades educacionais e fortalecer a dignidade cidadã. Como detalhamento importante, os programas devem incluir mecanismos de monitoramento público e auditorias independentes, assegurando transparência e continuidade mesmo em transições de governo. Portanto, a redução da desigualdade social no Brasil depende de uma união sólida entre políticas efetivas, planejamento técnico e compromisso ético com a cidadania.
Somente assim será possível transformar a inclusão em realidade concreta e construir um país em que todos tenham acesso às mesmas oportunidades, um futuro verdadeiramente justo e igualitário. Encerramos por hoje. Reforce seus estudos e escute toda a nossa playlist. Quer sugerir algum tema para o próximo vídeo? Deixe seu comentário. Não deixe de se inscrever no canal. Isso ajuda demais a valorizar nosso trabalho em trazer um conteúdo de qualidade. Até a próxima Questão de Voz.